comunicação que não foi adequada. Então vamos tentar ajudar. O regimento da conferência, ele foi aprovado na última reunião do Compur. Então o regimento ele é aprovado pelos delegados do Compur. Daqui a pouco ele vai chegar, a gente já pediu, o pessoal está imprimindo lá, ele vai ser distribuído para todos. Quem quiser fazer algum questionamento, faça durante as oficinas. Então a oficina tem uma tese guia já, um texto guia, uma orientação que o oficineiro vai passar. Quem quiser apresentar proposta na ata das oficinas, quem quiser fazer questionamento na ata das oficinas, e votação nós só teremos na parte da tarde. Então não fazia sentido fazer votação agora. Agora nós estamos num momento de discussão. O que aconteceu agora foi a abertura da conferência. E durante a abertura não tem votação. Alguns delegados estão questionando, tem que votar o regimento agora. Não, o regimento foi votado no Conselho. Ele vai ser disponibilizado para todos. Se alguém tiver questionamento, durante as oficinas, faça suas observações, elas vão constar na ata, e à tarde nós vamos submeter tudo ao plenário. Aí sim serão feitas as votações. Só a título de esclarecimento, tá bom? Eu vou estar circulando por todas as oficinas, qualquer dúvida eu estou à disposição. E se precisar também é só chamar. Que pena, né? Porque a mesa só tinha homens. É uma pena mesmo. Foi um erro aí. Vamos cobrar isso da organização aqui. Mas à tarde vamos colocar as mulheres lá na coordenação também. Bem lembrado, tá? Bom trabalho com vocês, viu, gente? Eu acho que a gente esperou um pouco para dar um tempo para todo mundo subir, que ainda estava um pouco cheio lá fora. Acho que a gente já podia começar, porque a gente já tem prazo, estava marcado para começar às 10h15, nós estamos um pouco atrasados já. Então a nossa sala aqui, regularização fundiária, requalificação urbana, identificação de áreas de AIS 1 e 2, ok? Então é isso. Nós vamos fazer a leitura da proposta que saiu da pré-conferência e do plano de 2011, 12, 13, como disse o Botelho. Nós vamos fazendo aqui, aí a gente combina como que vai ser, mas eu vou fazer uma proposta, que a gente possa ler aqui a proposta, e se houver algum destaque, a gente faça o destaque e discuta ele no final, pode ser assim? Porque se a gente for parar toda hora, nós não vamos chegar no final, tá certo? Nós vamos chegar onde nós queremos, né? É? Nós vamos chegar onde nós queremos. Exatamente. Quer ler para nós aqui, Tony? Os que... Pessoal, então eu vou lendo aqui, aí como o secretário falou, se houver alguma manifestação, só me informa para que eu faça aqui o registro e depois no final a gente faz a discussão sobre os destaques levantados, tá bom? Alan, você pode ajudar o Tony aqui só na hora que houver o destaque, a pessoa que está pedindo destaque, o nome dela e qual? O Instituto, o Plano Diretor do Município de Contagem e da outras providências. Seção 3ª, das áreas de especial interesse social. Artigo 21. Áreas de especial interesse social, AIS, são áreas destinadas à implementação de programas e empreendimentos de interesse social vinculado ao uso habitacional, conforme diretrizes da Política Municipal de Habitação, compreendendo as seguintes categorias. Primeiro, AIS 1. Áreas públicas ou particulares ocupadas predominantemente por população de baixa renda, configurando assentamentos habitacionais caracterizados pela precariedade das condições urbanísticas e de habitabilidade, nos quais
haja interesse público em promover a regularização fundiária e a melhoria das condições urbanísticas e de moradia, incluindo as vilas e os conjuntos habitacionais de interesse social implementado pelo poder público. Segundo, AIS 1, 2. Áreas públicas ou particulares subutilizadas ou não utilizadas, onde haja interesse público em produzir empreendimentos habitacionais de interesse social. Terceiro, AIS 3. Áreas públicas ou particulares, objetos de processo de parcelamento irregular ou clandestino do solo, ocupadas predominantemente por população de baixa renda, nas quais haja interesse público em promover a regularização fundiária, incluindo empreendimentos de iniciativas públicas ou privadas. Artigo 22. A regulamentação dos procedimentos e parâmetros urbanísticos especiais de parcelamento, uso e ocupação do solo das AIS serão definidos... Mais alto? Só poderia, por gentileza, encostar a porta também para nos ajudar, por favor? Só encosta a porta para a gente evitar o barulho lá fora. Alguém está precisando de folha ou lápis aí, gente? Licença. Obrigado. Vou repetir então o artigo 22. A regulamentação dos procedimentos e parâmetros urbanísticos especiais de parcelamento do uso e ocupação do solo da AIS serão definidos por lei municipal. Parágrafo 1º. A delimitação, revisão e atualização das AIS podem ser feitas por decreto do Poder Executivo. Parágrafo 2º. As áreas classificadas como AIS poderão permanecer com esta classificação mesmo após finalizadas as ações de regularização fundiária e requalificação urbanística, conforme previsto no artigo 117, inciso 5º desta lei. Artigo 23. Nas AIS 1, cujo território seja atingido por obras públicas ou de iniciativa privada, deverá ser assegurado no projeto de intervenção o menor número de remoções e, quando essas forem inevitáveis, deverá ser garantido pelo empreendedor o reassentamento da população atingida na própria área ou no raio máximo de 2 km desta. Artigo 24. As áreas remanescentes de intervenções e regulamentação fundiárias em AIS 1 e AIS 3 devem ser destinadas à implementação de interesse público, conforme a sua melhor adequação, tais como espaços livres de uso público, equipamentos comunitários, equipamentos urbanos e habitação de interesse social, bem como empreendimentos econômicos considerados de interesse público. Artigo 25. O mapeamento da AIS 2 e a fixação de normas especiais de parcelamento, ocupação e uso do solo para áreas desta categoria serão objeto de regulamentação mediante lei específica. Parágrafo 1º. Após a publicação dessa lei de regulamentação de que trata o caput deste artigo, novas AIS 2 poderão ser citadas. Primeiro, por lei, quando de revisão do plano diretor e da lei de parcelamento, ocupação e uso do solo. Segundo, por decreto desde que a área seja de propriedade do poder público. Terceiro, por lei específica no caso da área de propriedade particular. Parágrafo 2º. A inclusão de área de categoria de AIS 2 na forma prevista nessa lei complementar ficará subordinada aos critérios estabelecidos pela Política Municipal de Habitação de interesse social e a anuência do Conselho Municipal de Habitação. Parágrafo 3º. É vedada a classificação como AIS 2 de áreas localizadas em ZEU 2, ZOR 2, ZEL 3, ZOR 3, ZUI, ZEID e Zona Rural. Parágrafo 4º. A implementação de empreendimentos habitacionais em AIS 1 deve ser condicionada à existência ou previsão de implementação de estrutura adequada, acessibilidade a equipamentos comunitários e aprovação do projeto como solução de esgotamento sanitário apresentado pelo empreendedor, obrigatoriamente interligado à estação de tratamento de esgoto, ETE, e ou estação
elevatória de esgoto, como garantia de tratamento. Artigo 26. A regulamentação das AIS deverá considerar o interesse social, as diferenças de zoneamento e as bacias hidrográficas. Parágrafo 1º. Na regulamentação das AIS, deverão ser resguardadas e especificadas o assentamento e sua adequada inserção no entorno, garantindo a melhoria da qualidade de vida da população. Parágrafo 2º. Na regulamentação das AIS 2, serão estabelecidos parâmetros de parcelamento, ocupação e uso do solo específico de empreendimentos de habitação de interesse social. Parágrafo 3º. Após a regulamentação do que trata do parágrafo 2º desse artigo, os critérios e parâmetros urbanísticos específicos de empreendimentos habitacionais de interesse social somente poderão ser praticados em áreas que estiverem delimitadas como AIS 2. Seção 6ª, das áreas de relevante interesse comunitário. Artigo 32. Área de relevante interesse comunitário, ARIC, é a área predominante residencial, delimitada por reivindicação dos moradores ou proprietários que apresenta parâmetros urbanísticos especiais como vistas a preservar características de paisagem local. Artigo 33. Fica classificado como ARIC a área representada no caput do anexo 10 desta lei, abrangendo os bairros Central Parque, Camilo Alves e Nossa Senhora do Carmo. Parágrafo 1º. Na ARIC referida no caput deste artigo, serão obedecidos os seguintes parâmetros em relação à ocupação do uso do solo, visando a preservação paisagística. Primeiro, o coeficiente do aproveitamento máximo é 1. Segundo, a taxa de permeabilidade varia em função do zoneamento e da área do lote, conforme estabelecido na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo para a Bacia das Margens das Flores. Terceiro, é vedado o uso residencial e multifamiliar vertical. Parágrafo 2º. Bom dia, gente. Bom dia. Só segurar uma lista de presença para todos. Vou encaminhando aqui. Repetindo então, parágrafo 2º. Para a ARIC do bairro Central Parque, além do previsto do parágrafo 1º deste artigo, ficam estabelecidas as seguintes condições. Primeiro, é permitido exclusivamente o uso residencial unifamiliar. Segundo, o número máximo de pavimento é de 3. Parágrafo 3º. Outras ARC poderão ser criadas por leis específicas, desde que elaborado com a participação da população. Parágrafo 4º. A regulamentação da ARC não poderá estabelecer parâmetros urbanísticos mais permissivos que os constantes deste artigo. Capítulo 4 da habitação de interesse social. Seção 1ª, disposição geral. Disposições gerais. Artigo 103. A política municipal de habitação de interesse social é um conjunto de princípios objetivos, diretrizes, ações e programas que orientam o poder público na promoção de acesso à habitação adequada para a população de baixa renda, incluindo o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social. Parágrafo 1º. A habitação adequada é aquela que atende às condições mínimas de qualidade, funcionalidade e segurança, encontra-se regularizada e situa-se em local como acesso à infraestrutura e serviços urbanos, bem como a serviços de saúde, educação, lazer, comércio e oportunidade de trabalho e renda. Parágrafo 2º. Considera-se população de baixa renda a família que possua renda mensal até 6 salários mínimos. Artigo 104. A política municipal de interesse social tem o objetivo de promover a ampliação da oferta habitacional e a melhoria das condições de habitabilidade para os segmentos populacionais de baixa renda, priorizando as famílias com renda mensal de até mínimos. Artigo 105. A política municipal de habitação de interesse social se viabiliza pela promoção de empreendimentos habitacionais de interesse social. Parágrafo 1º. Considera-se empreendimento de habitação de interesse social as intervenções em áreas de risco, a urbanização e regularização de assentamentos habitacionais precários de interesse social
e as intervenções em AIS, abrangendo o parcelamento do solo, a construção, a reforma e a adequação das edificações. Parágrafo 2º. Assentamentos habitacionais precários de interesse social são aqueles em que haja a presença de fatores que caracterizam precariedade do ponto de vista físico-ambiental, socioeconômico e ou jurídico-legal, ensejando o interesse público em promover ações de requalificação urbanística e regularização fundiária e cuja população moradora é constituída predominantemente por famílias de baixa renda. Artigo 106. A política municipal de habitação de interesse social é pautada pelos seguintes princípios. Primeiro, garantia do acesso da habitação adequada com a realização de um direito social de todos os cidadãos. Segundo, reconhecimento do Estado, especialmente na esfera municipal, como coordenador da política de habitacional e articulador de seus agentes provedores. Terceiro, garantir a sustentabilidade ambiental, social e econômica nas ações. Quarto, gestão democrática. Quinto, respeito ao cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Artigo 107. São diretrizes da política municipal de habitação do interesse social. Primeiro, consolidar o sistema municipal de habitação de interesse social em consonância com o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Segundo, articular as ações com o contexto da região metropolitana de Belo Horizonte e adotar sistemas integrados com a ação e planejamento. Terceiro, estabelecer relações e condutas na administração pública e para com o público beneficiário que assegurem o direito de moradia adequada. Quarto, garantir adequada inserção dos empreendimentos de habitação e interesse social na cidade, considerando os aspectos ambientais e estimulando a diversidade social na ocupação do território urbano. Quinto, promover a abordagem integrada e a participação popular no planejamento, execução e avaliação das ações de política municipal de habitação de interesse social por meio do Conselho Municipal de Habitação e das comissões locais das comunidades beneficiárias. Sexto, fomentar a ampliação de oferta de terra para fins de moradia da população de baixa renda, utilizando, dentre outros procedimentos aplicáveis, os instrumentos urbanísticos e tributários cabíveis. Sétimo, garantir fontes estáveis e permanentes de recursos para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social por meio da destinação sistemática de recursos municipais, utilizando instrumentos tributários e urbanísticos e da capacitação de recursos externos, dentre outros. Oitavo, investir no estabelecimento de parcerias consistentes com o setor privado e com as demais esferas do poder público. Nono, investir no monitoramento e avaliação da situação habitacional do município. Décimo, articular as ações políticas de habitação do interesse social com as ações geradoras de trabalho e renda. 11º, priorizar as ações de prevenção, redução e correção de situações que coloquem em risco a vida humana decorrente de ocupações em áreas impróprias, a habitação com risco de inundação ou geológico. 12º, promover a regularização fundiária e a qualificação urbanística dos assentamentos habitacionais precários de interesse social. 13º, promover a recuperação de áreas de risco, o controle urbano e a manutenção de infraestrutura. 14º, assegurar o direito de permanência e posse dos moradores de assentamentos precários no mesmo local com seu retorno imediato, respeitando a tipicidade e as características da ocupação existente, das edificações, do traçado urbano e da referência históricas culturais. 15º, promover a ampliação de ofertas de moradias para segmentos populacionais de baixa renda e estimular a produção privada de IS. 16º, apoiar as iniciativas de autoconstrução individual e coletiva por meio de promoção de assistência técnica pública de arquitetura, urbanismo e engenharia e as orientações de acesso a financiamento habitacional subsidiado. Artigo 108. Deverá ser elaborado o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, contendo o diagnóstico de situação habitacional do município, assim como o princípio, diretrizes, objetivos, metas, indicadores, linhas de atuação, instrumentos legais, recursos e fontes de financiamento da política municipal de habitação de interesse social, o qual deverá ser elaborado com a participação e aprovação do Conselho Municipal de Habitação. Artigo 109. A produção habitacional de interesse social
será promovida pelo poder público ou pela iniciativa privada com a expressa anuência do poder público por meio de programas ou ações que envolvam subsídio ou outros instrumentos de iniciativa urbanística ou tributária. Parágrafo 1º. A produção habitacional de interesse social consiste na construção de novas unidades, reforma ou adequação de edificações para fins residenciais com a devida regularização urbanística e fundiária. Parágrafo 2º. O Poder Executivo estabelecerá por decreto os parâmetros e procedimentos necessários à classificação de empreendimentos habitacionais com interesse social. Seção 2ª da atuação em áreas de especial interesse social. Artigo 110. No contexto da política municipal de habitação de interesse social, a atuação do poder público nas áreas especiais de especial interesse social refere-se às ações nas áreas de risco, à urbanização e regularização fundiária de assentamentos ocupados por população de baixa renda e à produção habitacional de interesse social. Artigo 111. As intervenções em áreas de risco serão priorizadas em conformidade com o Plano Municipal de Redução de Risco, devendo este ser revisado e atualizado a cada 2 anos. Parágrafo único. Para a execução das intervenções de que trata o caput deste artigo, fica instituído o Programa de Prevenção e Redução de Risco a ser regulamentado por decreto do Poder Executivo a partir das seguintes diretrizes de gestão. Primeiro, atuação integrada dos órgãos municipais de interface por meio de comitê gestor de áreas de risco. Segundo, atuação integrada do poder público e cidadãos de cada comunidade nas ações preventivas e emergenciais nas áreas de risco, bem como no planejamento e execução das intervenções estruturantes e demais ações do desenvolvimento socio-urbano. Terceiro, ações de monitoramento e controle permanente das áreas de risco. Artigo 112. Fica instituído o Plano de Intervenção Integrada como instrumento de planejamento urbano, visando auxiliar o poder público e a comunidade atendida nas tomadas de decisões quando as intervenções a serem realizadas em assentamentos precários de interesse social, classificado como AIS-1, devendo configurar-se como etapas antecessoras a qualquer investimento nessas áreas. Parágrafo 1º. Para as AIS-1, delimitadas no anexo 7 desta lei, fica o Poder Executivo responsável pela elaboração do Plano de Intervenção Integrada, visando a urbanização e regularização fundiária e garantindo as condições de habitabilidade, segurança, salubridade e acessibilidade. Parágrafo 2º. O Plano de Intervenção Integrada será elaborado pelo órgão municipal responsável pela política de habitação de interesse social, em parceria com a comunidade e aprovado por decreto do Poder Executivo, constituindo referência para todas as intervenções posteriores nas áreas definidas. Artigo 113. A produção habitacional de interesse social será promovida pelo poder público ou pela iniciativa privada com a expressa anuência do poder público por meio de programas ou ações que envolvam alguns níveis de subsídio. Parágrafo 1º. A produção habitacional de interesse social consiste na construção de novas unidades, reforma e adequação de edificações para fins residenciais com a devida regularização. Parágrafo 2º. O poder público estabelecerá os parâmetros e procedimentos necessários à classificação de empreendimentos habitacionais como de interesse social. Seção 3ª da regularização fundiária. Artigo 114. São objetivos da política municipal de regularização fundiária. Primeiro, regularizar assentamentos irregulares e clandestinos como complemento à produção de habitações para a produção de baixa renda. Segundo, contribuir para a integração dos assentamentos irregulares e clandestinos à malha urbana formal e à sua inserção no cadastro imobiliário e no planejamento urbano municipal. Terceiro, promover as ações necessárias à titulação dos moradores e ao licenciamento dos imóveis localizados em assentamentos irregulares e clandestinos ocupados pela população de baixa renda. Quarto, melhorar as condições de infraestrutura urbana e do acesso a equipamentos públicos em assentamentos irregulares e clandestinos. Parágrafo 1º. Considera-se assentamentos irregulares os terrenos objetos de parcelamento legal aprovado e não executado ou executado em discordância com o projeto aprovado ou ainda não registrado junto no registro de imóveis. Parágrafo 2º. Consideram-se assentamentos clandestinos
os terrenos objetos de parcelamento executados sem a aprovação do Poder Executivo Municipal e que não atendam às normas federais, estaduais e municipais em vigor relativas ao parcelamento do solo. Artigo 115. Os assentamentos irregulares e clandestinos, não caracterizados de interesse social, deverão ser objeto de estudo para análise da aplicação da regularização fundiária de interesse específico e dos instrumentos urbanísticos cabíveis nos termos da Lei Federal número 11.977 de 2009. Artigo 116. Deverá ser elaborado o Plano Municipal de Regularização Fundiária, incluindo levantamentos e estudos a respeito dos assentamentos irregulares e clandestinos existentes no município até a data da promulgação desta lei. Parágrafo 1º. O Plano Municipal de Regularização Fundiária deverá subsidiar a revisão e a atualização da delimitação dos assentamentos classificados como AIS 1. Parágrafo 2º. O Plano Municipal de Regularização Fundiária deverá elaborar o levantamento e análise dos assentamentos classificados como AIS 3. Parágrafo 3º. Os assentamentos irregulares e clandestinos localizados na Bacia da Vargem das Flores somente poderão ser regularizados depois de solucionada a questão do esgotamento sanitário de modo a garantir a proteção dos mananciais. Parágrafo 4º. O poder público poderá realizar ou dar continuidade a processos de regularização fundiária de assentamentos irregulares e clandestinos consolidados e já identificados no município, mesmo antes da elaboração do plano definido no caput desse artigo. Artigo 117. A regularização dos assentamentos classificados como AIS se dará através do plano de regularização urbanística específico para cada assentamento, o qual deverá conter, no mínimo, primeiro, definição de parâmetros de parcelamento, ocupação e uso do solo, devendo cumprir, no mínimo, os parâmetros previstos para as AIS 1. Segundo, indicação das intervenções urbanísticas necessárias à regularização. Terceiro, indicação dos instrumentos jurídicos para a regularização fundiária. Quarto, indicação dos agentes responsáveis pela implementação das intervenções urbanísticas e a possibilidade de parcerias do Executivo Municipal como proprietários de lotes ou gleba, moradores ou outros agentes públicos ou privados. Quinto, indicação de manutenção ou alteração da classificação da área após a conclusão do processo de regularização. Parabéns. Concluímos a leitura. É um pouco cansativo, né, gente? Mas é necessário a gente ler até para entender um pouco o que a gente passa. Eu estou lá como secretário adjunto de habitação do município de Contagem, então a gente tem muito problema com o crescimento desordenado da cidade. Então, esse plano vem tentar reorganizar essa ocupação desordenada para que a gente possa, de fato, dar uma regularização às famílias, dignidade para que elas possam ter ali a sua documentação, para que possa, para vocês terem uma ideia, de 2009 a 2016, Contagem construiu um pouco mais de 700 unidades habitacionais para moradores de baixa renda. Então, assim, isso muito devido às dificuldades que Contagem tem na aprovação de terrenos, na aprovação de novos empreendimentos. Então, a gente tem construtor em Contagem que costuma correr da gente, porque vai começar um projeto e não vai conseguir aprovar. Então, a gente precisa reorganizar isso aqui para que a gente possa dar moradia digna às pessoas, para que a gente possa dar regularização fundiária, para que a gente possa acabar, você passar para o zero é muito difícil, mas que você possa estar chegando perto do zero das ocupações desordenadas na cidade. A gente vê a cada dia aumentando. E na área da regularização fundiária, a gente precisa regularizar as áreas de interesse social, e muitas áreas que estão aí hoje ocupadas desordenadamente não são áreas de interesse social. Então esse plano propõe, o Plano Municipal de Habitação propõe a mancha de AIS nessas áreas, para que a gente possa entrar e fazer a regularização. Eu queria ler para vocês aqui quais são essas áreas que nós estamos propondo aqui, a área de interesse social, para que a gente possa começar a regularizar essas áreas. Então, vamos ler as vilas aqui. São 87 vilas, tá, gente? Para vocês terem aí o tamanho do programa. Urca, 18º, EPA, líder, chamado Buraco da Zozó,
Rui Barbosa, do Caixote, Rui Barbosa também do Caixote, que é as duas partes, Tereza Cristina, Vera Cruz, o aglomerado aqui é São Mateus, Estrela d'Alva, aglomerado Boa Vista, aglomerado Buraco da Coruja, aglomerado União da Ressaca, Alvorada 2, Avenida 2, Colorado, Bambu Verde, Bandeirantes 1, Bandeirantes 2, Barraginha, Bastilha, Beira Campo, Vulcã, Beco Barroquinha, Beatriz, Beira Campo, Bela Vista, Belém, Boa Esperança, Colorado Oitis, da Paz, São José Operário, do Canal, Esperança Feliz, Brejinho, Esperança, Nova Esperança, Estação Bernardo Monteiro, Estaleiro, Feliz Rosa Branca, Firmo de Matos, Floriano Peixoto, Fonte Grande, Formosa, Francisco Mariano, Funcionários, Gangorras, Itália, Vera Cruz, Via Expressa, Itaú, Jardim dos Bandeirantes, Jardim Eldorado, Marimbondo, Jardim Marrocos, Jardim Vera Cruz, Júlia Kubitschek, Kennedy, Maracanã 1, setor 1 e 2, União, Maracanã 2, setor 3, Morada Nova, Morro dos Cabritos, Santa Cruz, Morro Vermelho, Tenente Castorino, Nacional, que engloba Caiapós, Lua Nova da Pampulha, Nascentes Imperiais, Nossa Senhora Aparecida, Novo Boa Vista 1, Teleférico, Novo Boa Vista 3, Novo Progresso, Padre Dionísio, Paris, Parque Xangri-Lá, Paulo Frontin, Pedreira Santa Rita, Praia, Barroquinha, Renascer, Riachinho, Senhora da Conceição, Santa Elizabeth, Santa Helena, Santa Lúcia, Santo Antônio, Soledade, São João del Rei, São Nicodemos, Frigo de Lis, São Sebastião, Vaquinha, São Vicente, Sequoia e Vila Jardim e Riacho das Pedras. Essas são as vilas. Esses aqui são loteamentos públicos que eu vou ler aqui. Ó. Vila Itália, Beija-Flor, Bernardo Monteiro, Campo Alto, Confisco, Darcy Ribeiro, Funcionários, IP Amarelo, Nova Contagem, Oitis, Parque São João, Pedra Azul, Perobas 1 e 2, Progresso Industrial, Retiro, Sapucaias 1 e 2 e Vila Militar. Ou seja, se a gente consegue aprovar isso aqui, nós vamos ter muito trabalho pela frente, mas vamos dar dignidade às famílias. Nós vamos deixar aqui para vocês poderem dar uma olhada, mas vocês podem ter certeza. É um trabalho árduo, mas que vai ajudar muito esse cara. A Milanês não é AIRS, é área de interesse especial, não é isso? É uma área de interesse específico. Estância Imperial. Estância Imperial. É diferente. Mas não foi aprovado o milanês, não foi aprovado, então. Não, mas é porque o milanês, como ele é área de interesse específico, tem como fazer regularização mesmo sem fazer a gente precisa entender a política e incluir eles para nós queremos isso, obrigados. O Reinaldo também queria pedir que os amparados legais a não condição também, instâncias do lado do paciente, só que a gente está numa situação seguinte, que os pontos lá de 70 metros quadrados, tem um dó de 70 metros quadrados, interesse social, porque o interesse social é parte do princípio de 290, instâncias imperiais. Essa aqui é conhecida como área rural. Na verdade, o que acontece? Na verdade, o que acontece? O que a gente pode Ô, fazer... secretário, aqui, esse aglomerado, Boa Vista, é o da Ressaca? No Morada Nova, e o Boa Vista 1 e 2 é o da Ressaca? Não falou se é, não. É isso que a gente quer saber.
Se esse aglomerado é da Ressaca, mas o Boa Vista 1 e 2 é da Ressaca. Porque tem o Kennedy, no meu bairro tem uma vila, Inclusive, eu gostaria que você que é propriedade do governo federal. como delegado do plano geral, eu queria que esse ofício constasse como anexo da atual situação do bairro Cícero. A gente não tem o zoneamento definido, inclusive eu vou para outra sala que eu quero falar agora. Nós queremos solicitar a requalificação do banco como área de preço social. A gente tem um bairro com mais de 20 anos que o bairro foi criado e simplesmente o que deveria ser chácaras de 5.000 metros, hoje eu tenho lotes de 70 metros. Então é uma situação muito complicada, né? São 20 anos de que o governo fechou o olho e que a gente precisa resolver de uma vez por todas, né? A falta dessa requalificação urbana e da regularização fundiária que está permitindo essa situação, né? E lembrando que o bairro Estância Imperial está dentro de da APA Várzea das Flores, né? A gente tem diversos córregos que são afluentes da Várzea. Então a questão de resolver lá é a questão até de proteção ambiental, tá? Então eu queria que fosse colocado, como você acolhesse, colocasse como anexo, por favor, esse ofício. E também no Renascer não é vila não, foi loteamento vendido. Isso está em briga no fórum. Mas não foi aprovado. Mas estão entregando agora. Colocar R$20 para resolver o problema. Pois é. Vamos ouvir ele aqui, depois nós passamos para o senhor. Algumas áreas interessantes aí que foram citadas, mas tem uma área que não foi citada aí, é o Arvoredo 2. E é uma área invadida. Foi falado. Ali eu falei Arvoredo 2. 1 e 2. É um não é problema, só o 2. Mas foi citado. Ah, tá. A região de Nova Contagem, ali, que faz parte do Várzea das Flores, ela é de interesse social ou ela é especial? Ali Nova Contagem é interesse. É área de interesse social e 99% já foi regularizado. Mas no fundo não foi. Esse problema de chacramento que ele tem ali é o mesmo problema que nós temos. De chacramento que não é área rural e hoje não é rural e não é urbano. De qual bairro o senhor está falando? Nova Contagem. E hoje não é urbano e não é rural. Só para dar uma explicação um pouquinho. É o que está falando aqui, gente, porque existe também a outra sala, que é de zoneamento. Então, assim, a gente precisa também aqui, a gente falar da regularização, e de repente, se der um tempo, vocês também falarem sobre zoneamento lá na outra oficina. E de repente já está sendo contemplado lá e a gente está sabendo. Na verdade, lá vai ser discutido o zoneamento. Então, por exemplo, no caso da solicitação, vai ser direto no zoneamento. Então, no meu caso, nosso bairro não tem um zoneamento definido. Não, aí é outra. Lá não tem, não, aí tem zona rural e É considerado zona rural. O Estâncias, ele não tem consideração nenhuma. Se você pegar o Estâncias, nem consta no mapa de contagem para comer de conversa. Entendeu? Ele não tem um zoneamento atribuído. A situação. Ele não tem só se for expansão urbana, porque o rural ele não tem. Ele tem o conhecimento, sim, secretário. Ele tem um conhecimento, sim. A prefeitura de Contagem tem um conhecimento do bairro. Mas, porém, o bairro ainda não foi aprovado. Eu tenho um conhecimento, tá, ela tem um conhecimento, mas não é um conhecimento oficializado. Existe conhecimento, existe o mapa do bairro, ele é conhecido como área rural, sim, e ele só não foi aprovado. Na verdade, sinceramente... Nenhum desses bairros, nenhum dessas vilas aqui são aprovados. Então, é por isso que a gente está propondo a regularização fundiária para esses bairros. Esse é o interesse. E eu acho que a discussão principal, inclusive o Nascente Imperial aqui, eu acho que essa discussão ela é muito importante, porque nós temos isso. O Nascente Imperial, por exemplo, tinha centenas de nascentes. O nome dela era Nascente Imperial. E foi invadido várias áreas como essa, e governo nenhum fez nenhum esforço para modificar aquela realidade. A gente tentou e sabia que tinha mais de 70% que estava invadindo aquelas regiões. Eram pessoas que não precisavam de casa, 30% necessitava, mas 70% e governo nenhum passou aí, fez nada. Eu acho a importância da gente ter essa regularização nesses bairros, primeiro valorizar e definir, é muito importante quando a gente chega numa casa que as pessoas dizem, pô, eu quero ter a posse
da minha casa. E não tem, e governo nenhum olha isso como prioridade. Eu acho que o meio ambiente, o desenvolvimento econômico, dá parabéns a ver essa discussão, com a profundidade que está abrindo, entendendo? Nós estamos discutindo isso na ponta, com as pessoas, e tem pessoas querendo continuar engessado, uma área com Nova Contagem, que tem 60 mil habitantes, mais de 60 mil habitantes, não tem um parque industrial, aquele pessoal fica lá e não tem uma definição. Eu, sinceramente, vejo isso como um marco na história de Contagem. Eu, como cidadão de Contagem, que estou dentro da ARPA, da região, do Vale das Flores, eu vejo a precariedade que temos para desenvolver a região. Então, eu acho que a Secretaria do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, está de parabéns, abrir essa discussão, e eu acho até cara de pau o cara vir aqui defender que a ARPA continue do mesmo jeito que está, sendo invadido, a margem quem não conhece, mas as margens da Base das Flores tem várias invasões e nada era feito por governo passado. Ao contrário, eu vi era funcionário público lá tomando cerveja, lá fortalecendo inclusive os invasores. O que o senhor está dizendo aí é o que a gente está tentando fazer, não fechar o olho para a realidade. Exatamente. E se já existe essa invasão, existe essa ocupação, o que a gente precisa é reorganizar isso, porque se a gente deixar como está, a gente vai fechar os olhos e falar, olha, lá vai ser de preservação e nada vai acontecer. E está acontecendo, lá está sendo invadido todo mundo. Aqui. Ordenamento. Ordenamento. A palavra certa é ordenamento. Na gestão passada, vai fazer 4 anos, fizemos essa reunião de governação fundiária. No projeto, eu fui uma que acompanhei, pediram a metade pronta. Acompanhei o pessoal, que eu tenho uma certa liderança lá na rua Sequoia, onde eu conheci, porque você vai bater na porta de fulano, eles vão achar que é outra coisa. Aí eu estive acompanhando o pessoal para poder regulamentar. Isso tem 4 anos. Foi feito mais da metade. Está mentindo, tem os papéis em nada. Eu fui cobrado pelo prefeito ontem sobre a rua Sequoia. Está lá o papelzinho que eles passaram, dizem que é muita conversa, né? Que foi o italiano que pagou a metade. Estou conversando, estou falando. Diz que foi o italiano e que a outra metade seria do prefeito anterior. E quem nós estamos aguardando? Não falaram mais nada, o pessoal está esperando a documentação chegar. Entendeu? Nós estamos esperando a documentação que falou que era de 4 a 5 anos. 4 anos já tem, então já vai para 5, já fizeram tudo. Eu gostaria de saber como é que veio. É porque lá estava fazendo um estudo lá na rua. Já fez estudo. Pois é, então agora eu garanto para a senhora que nós vamos mandar para mim. Pode procurar na Secretaria de Educação para nos pedir. Ele já fez tudo. Está fazendo estudo, o pessoal da Secretaria de Obras está Mas fazendo um novo estudo, então. É porque a gente precisava fazer sondagem, né? Lá foi feito o cadastro da topografia. Ô secretário, eu conheço uma... O estudo que foi solicitado aqui no meu encaminhamento anteriormente foi a questão da sondagem. O Fernando Gardini, presidente da Secretaria de Obras, já está realizando a agenda, já está na pauta dele, que é a continuidade ao processo de Tá. educação. Então a gente pode aguardar. Só que a estabilização de solo que a gente tem que dar garantia para a gente poder Nós vamos tomar um café lá com a senhora. Com certeza, com o maior prazer. Posso falar, secretário? Agora pode. Eu moro no bairro Presidente Kennedy há 55 anos. Aí falou da Vila Kennedy. A Vila Kennedy, ela foi construída na Rua 9 e é dentro da propriedade da SEASA, é do governo federal. Eu quero saber se o bairro Kennedy está sendo chamado Vila ou se é a vila de dentro do SEASA. Dentro do bairro Kennedy tem uma vila. Tem, mas só que ela não é no bairro Kennedy, é na propriedade do SEASA. Porque a SEASA é de parente meu, era de parente meu a propriedade. E foi desapropriado. Do deputado Altair Chagas. Mas o bairro Kennedy é um bairro já regularizado.
Ele é, eu tenho até a vista. Eu tive essa vila. Aí a minha tia foi lá, certa vez que uma parte pela Só que a rua nova. Ali é dentro do bairro Kennedy. Aí puseram muro que a irmã dela tinha comprado um terreno. Ela ficou com raiva e derrubou o terreno. Levou na justiça, teve que pagar 3 mil reais. Eu queria saber de vocês o seguinte, nós podemos encaminhar isso aqui para que a gente possa continuar com os nossos estudos, com o nosso plano. E eu me coloco à disposição de vocês, eu estou lá na Secretaria de Habitação. Havendo dúvida, não precisa, é só ligar, falar assim, eu preciso ir aí essa semana, não tem dificuldade de marcar comigo. É só ir lá, a gente reúne a equipe técnica, recebemos vocês e vamos tirando as dúvidas. Tá? Deixa eu fazer uma colocação. Eu moro, onde eu moro, foi loteado, né, o Colorado é um loteamento e venderam. Só que depois que a gente comprou lá, descobriu que essa área não era aprovada, foi comprada, imobiliária, tudo direitinho, todos os moradores. Fica naquela região que é ali tem o Morro do Cabrito, né, a área de risco, só que eu estou na Rua G, já na Rua G. A parte do lado esquerdo é aprovada, é normal, a parte direita não tem. E eu não consigo nem ligar uma luz lá, porque eu não tenho a documentação e lá consta vamos supor, vou lá na Receita Municipal, tirar um espelho, alguma coisa, consta com o terreno que você feito. Você está dentro do Morro dos Cabritos ou na Avenida 2? Não, eu estou na Rua G. Lá em cima. É porque a gente vai definir como rua, a gente faz a mancha da área. Tô dentro da quadra ali, da área de ela está sendo manchada aqui, e o Morro dos Cabritos, nós temos um projeto, que é um contrato que nós temos de proteção de impostos, que a gente vai estabilizar o risco lá, e vai entrar dentro do plano de legislação fundiária, que a gente pode regularizar sem ter... Na onde eu moro, está fora da área de risco. Não, sim, mas a gente faz o estudo com usar a mancha inteira, a gente trabalha individual naquela rua. Então, no caso, a gente não vamos supor que está como risco. Não, na verdade, nós temos que aguardar o plano de legislação fundiária, a gente vai fazer a estabilização do risco para fazer a legislação fundiária da área. A facilitação é que eles vão fazer muro de contenção, que é popularmente chamado muro de arrimo, só que dentro das normas técnicas tem relação sustentação. Gente, quem quiser anotar o telefone da Secretaria de Habitação, 3911 9986. 3911 9986. A gente está de portas abertas para receber vocês lá, porque a gente escutando o problema seus e a gente podendo ir mais perto, é mais fácil para a gente tentar uma solução juntos. Eu acho que eu vou fazer o contrário, tá? Eu vou reunir o pessoal e chamar você para ir. Posso, sim. É melhor, né? Estou à disposição. Tá. Gente, muito Qual obrigado. Qual é o seu nome? Reinaldo. Agora é Reinaldo Oliveira Batista, viu? Porque tem o Reinaldo que é secretário de obras, não confunde. Reinaldo Batista. Reinaldo Batista. Mas é bom que vai os dois, né? Já resolve. Gente, muito obrigado, viu, pela participação e presença de vocês. O encaminhamento. Nós vamos, agora daqui a pouco vai haver o almoço e nós vamos, vai ter a votação desse documento que nós... Tem a ata. O encaminhamento é... Vocês podem assinar esse Reinaldo, o encaminhamento é o que foi tirado nas pré-conferências do senhor deputado. Aquele documento que eu li, qual que é o nome dele? Ele é um texto de propostas ou o que seria aquilo? Pode mexer também, se Ah. quiser. Mexe no meu quarto. Tá, vou olhar aqui então. Nossa, aqui não posso ler. Tá bom então. Ele falou o quê no telefone? Tava aí? No primeiro parágrafo, você falando isso. Leitura.
leitura comunitária da realidade urbana de Contagem? Só que não é a realidade, assim, a gente mostrou o que tem que ser valorizado. Só não vi isso aqui. Se o Vinícius estiver indo embora. Ele falou que era ninguém para ir embora. Esse aqui, ó, é do andar lá de cima. Qual é a? Não, isso aí não é coisa. Isso aí não é coisa. Ô, Vinícius, beleza, cara? Deixa eu te falar, o secretário pediu para a gente fazer uma ata aqui, para a gente liberar o povo, só que a gente estava precisando de alguns informativos aqui para a gente passar a ata e nós estávamos precisando aqui da sua ajuda para fazer a ata da nossa... não, mas ele tá querendo que a gente faça a ata e corre atrás dos delegados para assinar, porque a gente precisa de no mínimo 10 delegados. Então, fala então. Aqui, ó, artigo 2º aqui, ó. Propiciar a revisão do plano diretor seguindo o amplo processo de discussão com a sociedade. Então, na verdade, a gente deu uma leitura do plano diretor. Então, eu acho que onde leu essa proposta, o plano sobre o diretor, da plano habitação, diretor do município de Contagem. Não teve manifestação do jurídico. Não sei nem como vocês começaram a escrever. Vou te falar, peraí. Só começar de novo. Começar de novo. Ela colocou umas 2 linhas aí que vocês escreveram, né, Lana? O quê? Umas 2 linhas? Pouquinho demais. Não, que ele falou assim, não sei como é que ela começou pela Eu utilizo o trabalho da oficina 1 às 10h40 da manhã, onde leu essa proposta do plano diretor da habitação. chata, mas normalmente chata não tem espaço, não. Como assim, espaço? Ah! Não tem não, porque ela não pode ser. Ah, eu não vou olhar essa coisa de coração, Não, mas não. você pode fazer isso aí, mas lá Ela na vai hora digitar também. Eu vou digitar? Na hora que for digitar, você tem que digitar ela e você deixar espaço. Eu não sei se vai digitar. Não, Ah, tá direto. não vai digitar, não, operação direta. Não, pode pegar. Ah, tá achando que tudo, pode mas aí pode, você não, né? Não, Leandro? Só foi para escanear. Não tem nada direto. Não, fiz Você não, tem? são cores, quando for você negócio de falar. Ela tem que ir direto, direto. Eu não sei. Então, tentar isso. Amado. É? Certo? A forma de Deus, mano. Me ajuda aí, mano. Quem não tiver trabalho vai perder ponto hoje. Não quero nem saber de reclamação porque chegou atrasado. Longe da coisa, depois do almoço. Apresentação do nome das 87 escolas, de 19 loteamentos. Uma linha. Uma linha? É. Então vai. Você acaba de pôr uma linha? Não pode ter espaço nenhum. Não, tem que Será? Ah, então tem que esperar. Ah, vai esperar o bicho. Tem que nós deixamos para de fazer. Bem, delegado, agora a sua próxima missão vai ser o quê? Como é que se faz? As 87 que foram maquiados para trabalhar em lojação fundiária. Exato, aí né, tem que fazer, tem que tirar, tem que fazer um ato só falando das propostas que foram Sobre o que nós conversamos aqui na nossa oficina. Na verdade, eu fiz a leitura, após a nossa leitura, foi aberta uma manifestação que não ocorreu sobre a leitura sobre o texto do livro, só mesmo um complemento e a apresentação daquele mapa com as vilas e loteamentos que serão feitos intervenções e assinatura final. Mas aquela apresentação do mapa foram as propostas, não foi a proposta. Foi, e aí a concordância por unanimidade. Mas exatamente vai apresentar assim, aí porque quando faz a ata na conferência, ela é uma ata que você fala só nas propostas.
Você fala assim, foram aprovadas 20 propostas. Aí essas propostas até ligam na frente. As áreas. Aí você coloca as áreas que o povo falou. Algum propósito deles, né? Mas nós já temos o pessoal está na outra sala porque o tema deles não encerrou ainda. O nosso é encerrado, o nosso tema. Não tem sala, os temas deles não foi não chegou em comum. O senso comum. Então nós aqui não temos nada que nós já fizemos. E aí, Matheus, você não tá nem querendo voltar para a sala, hein, Matheus? Uai, quem falou isso? Nossa! O Matheus voltou até desanimado. Ah, não, gente, você daqui no meu jornal. Nossa, cadê? Isso aqui, velho, foi direto pra... Mas eu não conheço. Eu vou comer esse também. Não, lá. Alguém quer ver o cara? Ele Cara, ele tá batizado. Não. ele me deu. Você quer? Eu já fui. Você quer? Tá batizado É mesmo, mais de um, é Tá, 100. Tá aberto. Eu tava aberto. Deu uma lambida lá pra secar muito. Vai conhecer os segredos do Matheus agora. Matheus colocou o pipi lá para Deus chamar o rapaz. É o Mateuzinho. Mas você pode, É o Mateus descendo da escada. Olha os caras. Pois não, Matheus. Pois não, parece. Isso aí que vai É, Matheus. Nossa, que menino cheio, gente. E Matheus, a história do Ita aqui. Agora tá mais tranquilo lá, Matheus. Porque os caras viram cheio de... Nós voltamos lá para a plenária geral para aprovar o regimento que não havia sido aprovado no começo. Então foi uma falha, por isso que voltou, aprovou, e agora voltamos para cá. A gente está elaborando a ata conforme aquilo que nós já conversamos aqui na parte da manhã. Existe, lá no plenário, vai ser votado de duas formas. A proposta número 1 é a proposta do plano diretor como ele está, ou como ele era, sem alteração nenhuma. E a proposta número 2 é a proposta que foi discutida nas conferências. A proposta que foi discutida nas conferências é aprovada ou não. Então lá embaixo vai ser votado 1 ou 2. Se a gente tivesse emendado ou feito alguma outra proposta aqui, ela sairia como proposta número 3. Como aqui não saiu nenhuma proposta, eu estou entendendo que nós aprovamos a proposta que veio das conferências, que foi a leitura que nós fizemos. Estou correto? Correto? Então, assim, nós não vamos ter muito trabalho aqui agora, não. O nosso trabalho aqui é acabar a redação da ata, pegar a assinatura dos delegados. A gente precisa de 10 delegados para aprovar essa ata. Tá? Não, tem 5. 6. Mas como os delegados eles podem participar de outras oficinas, a gente assina aqui, convida outros delegados, explica e se eles acharem por bem, assina aqui conosco também. Pode ser assim? Então vamos dar um prazozinho aqui para a gente acabar a redação da ata, a gente faz a leitura. E essa redação da ata vai ser... Em cima daquilo que nós discutimos na Por exemplo, o milanês não estava incluso, né? Pois é, mas o milanês, ele não há necessidade nem de entrar ali. Ah, tá. Entendeu? É um caso... A parte dá para resolver. Dá para resolver. Tá bom? Então vamos dar 10 minutinhos ali para... Hoje não, você está bem didático, viu? Hein? Você está bem didático. Ah, eu sou professor. Na sala de aula estava terminando. Tem alguém aqui que não assinou a lista de presença na parte da manhã? Chegou até
Tem mais com mais é menos, menos com mais é mais, e mais e menos é mais. Nas trocas, sem nada, sem. Agora, mais com menos é menos. Menos com mais é mais, menos com menos é mais. Agora, isso eu não sei. Porque uma é não, matemática mesmo, equações. Vou fazer a leitura aqui. Ata da terceira Conferência Municipal de Política Pública Urbana. Oficina 1. Regularização fundiária, regularização urbana e identificação de áreas de AIS 1 e 2. Contagem 19 de agosto de 2017. Deu-se início aos trabalhos da oficina 1, onde leu-se as propostas do plano diretor da Conferência Municipal de Política Urbana, referente às políticas habitacionais. Foram apresentadas as 87 vilas e 19 loteamentos públicos, mapeados como AIS, que são áreas de interesse social. Foram feitos alguns levantamentos e questionamentos sobre instâncias imperiais e bairro milanês, quanto à regularização fundiária. Regularização urbana e zoneamento. Todos os questionamentos foram esclarecidos pelo oficineiro, dando continuidade aos trabalhos e aprovando sem nenhuma emenda a proposta número 2, oriunda das pré-conferências realizadas. Sem mais, damos por encerrados os trabalhos dessa oficina. É porque agora vai assinar, né? Vai assinar? Assim, no contexto da data, no tipo de ter a quantidade de pessoas. Tem que ter a lista de presença. Vai ser anexo. Anexado? Isso. Aí quem que for o delegado que puder assinar aqui pra mim? Tem que dar dela. Só os delegados que você Calma que de quatro. Paulo do Cabral. Não sabemos quem, mas nós conhecemos. Vai, não quer falar? Mas ele está muito interessado. Obrigado. Ele não veio aqui. Tchau, foi pra outra. Então tá, um beijo. Eu não tenho paciência nenhuma de conversar no telefone. Fica ligado pra saber como que os filhos estão, eles não vão conversar dele. Mãe, estou mexendo no computador, tchau. Tô brincando com isso aqui, É sério. Ele acha que ele é gente. Vai documentar, meu avó. 7 anos. Vou arrumar o crachá. Sai na foto, né, Valdeci? Isso. Nossa, isso é uma coisa. Nossa, que sim. A Manu gosta. Ô, Renato. Aí, ó. Tira a foto lá. Não, pera aí, Renato. Ó, 2 dias de folga. O Renato aqui, ó, 2 dias de folga. O telefone acabou a bateria. Pelo amor de Deus, Antônio. Pera aí, meu filho. Esse delegado agora. Já tá sendo filmado. Vai lá. Ela pode. Não, pera aí. Deixa eu confirmar também isso aqui, ó. Meu Deus. Olha pra cá, delegado. Olha aqui, delegado. Aê! Agora tá Você ia delegar pra federal, hein? Entendeu, menino? Lógico. Acabei de
E essa proposta ela ser ouvida Ah, não. Você não me filmou assim, não? Por favor. Vai com musiquinha no fundo. Já tem que ir. Você tá gravando? Essa risada. Ah, mas a pessoa tá vendo? Se eu tô trabalhando. Eu não. Vou deixar. Professor. Ô, Vinícius. Professor. O mesmo que eu já você vai precisar Manda ele assinar aí. Se você quiser, ele faz a revisão para você ouvir aí. Está em qual item? Primeiro? É o primeiro, Ele é delegado também? É. A proposta que ela colocou aqui vai trazer Passa, Zé. Eu estou acompanhando. O delegado. O delegado. Não, claro. Você viu?